Deixa eu aparecer aqui que está gravando. Estou sendo gravada e agora eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Só me deem um ok aí, se estão visualizando círculo trigonométrico, página 52. Sim, sim. Sim, então tá bom, obrigada. Bem, como eu disse, né, bom dia de novo a todos. Eu vou fazer agora o que a Gabriela sempre fala, né? Professora, eu vou dividir, né? Pode ir subtraindo 360 ou pode dividir. Então, eu vou fazer aqui, ó, 2.385 dividido por 360, né? Se você quer usar a calculadora, o que vai acontecer? Se você for lá na sua calculadora e dividir 2.385 por 360, você vai encontrar 6,625. Nós só vamos considerar a parte inteira. Então, eu vou fazer 6 vezes. Aí, eu pego lá 6 vezes 360. Dá menos 2.160. Tá? Então, faz 3 vezes 360, dá 2.160, subtrai lá. A primeira determinação positiva é o resto dessa subtração aqui, ó. Então, vai ficar 5, 2, 2, e 2 menos 2 dá 0. Então, ó, o cosseno de 2.385 é a mesma coisa que o cosseno de 225. Tem outro jeito de fazer? Tem. Você vai tirando 360 até chegar no 225, tá? Bem, 225 tem no meu círculo trigonométrico. Olha aqui, ó, o 225. Estou destacando com uma flechinha, vendo? Ó, 225. Quanto vale o cosseno de 225? Lembre-se, pessoal, cosseno, linha horizontal. Então, eu vou lá, ó. Tá aqui, ó. Menos raiz de 2 sobre 2, tá? Menos raiz de 2 sobre 2. Eu não comentei nada, deixei para essa parte da aula, como lembrar, né, que o eixo X é o do cosseno e o eixo Y é o dos senos. Eu costumo brincar assim, ó, cosseno com sono. Quando eu estou com sono, eu quero ficar deitada, né? Então, o eixo deitado, linha horizontal, eixo dos cossenos, com sonos. Seno, sem sono. Quando eu estou sem sono, eu quero ficar de pé. Então, a linha aí de pé, o eixo Y, a linha na vertical, é o meu seno. Sem sono e com sono. Tá? Uma brincadeirinha aí para a gente, na hora, lembrar quem é quem. Tá? Caso, né? Na prova não tem aí o seno e cosseno escrito assim como tá bonitinho nessa minha imagem, tá? Dúvidas na letra B? Não. Não? Então tá bom. Vou zerar aqui a lousa e vou para a letra C de casa, tá? Letra C. Olha só, a letra C é a tangente de 1.410. Então, eu fiz uma agora dividindo, né? Vou fazer uma naquele esqueminha que a gente vai subtraindo. Pode pegar a calculadora aí, 1.410, tira 360, tá? Aí fica tangente de 1.050, tá? Aí eu tiro de novo 360, fica tangente de 690, e aí eu tiro de novo 360, fica tangente de 330, tá? Todas essas tangentes possuem o mesmo valor. Vamos encontrar aqui o 330 no meu círculo trigonométrico. Vou destacar ele na cor pretinha, tá? Olha ele aqui, ó, uma flecha mostrando ele, tá? Quanto vale a tangente do ângulo de 330 graus? Essa projeção tá bem pertinho aqui, ó, tá? Então, ó, a tangente vale menos raiz de 3 sobre 3. Vou anotar aqui, ó, menos raiz de 3 sobre 3, tá? Dúvidas até aqui, gente? Não, Pro. Não, tá ótimo.
Agora, eu vou finalizar aqui o exercício 2, da página 52, resolvendo este item aqui, tá? E aí, letra D. Qual será o meu primeiro passo? Todos esses ângulos aqui, esses arcos, eles estão, né, em... Então, o primeiro passo que eu irei fazer, eu irei trazer eles todos, tá? Para grau, que tá tudo em graus. Então, o primeiro passo, eu vou transformar. Relembrar, isso foi matéria da semana passada, o π, quando a gente fala em radianos, ele equivale a 180 graus, tá? E aí, gente, por exemplo, se eu quiser transformar 5π dividido por 6 em graus, eu vou fazer 5 vezes o 180 e dividir por 6, tá? Para o próximo, eu vou fazer 4π sobre 3. Eu faço 4, multiplico por 180 e divido por 3. E o último é 5π sobre 4. 5π sobre 4. Então, é 5 vezes 180 dividido por 4, tá? E aí, nós vamos achar todas essas medidas em graus. Então, vou fazer aqui com vocês usando a calculadora. Então, vai ficar lá 5 vezes 180 dá 900. 900 dividido por 6, este primeiro aqui, ó, é 150 graus, tá? Então, aqui, ó, é 150 graus. O próximo é 4 vezes 180, e aí eu vou dividir por 3. Esse próximo aqui, ó, é 240 graus. E, por fim, nós temos 5 vezes 180 dividido por 4. Esse daqui dá 225, tá? Então, o primeiro é 150. Deixa eu apagar aqui. Isso foi matéria da semana passada. Seno de 150 graus mais cosseno. Esse deu 240, então de 240 graus, mais a tangente desse daqui, que foi 225. Dúvidas até aqui na letra D? Não, Bruno. Não? Tá ótimo. Agora eu vou substituir, vou fazer bem coloridinho, cada um eu vou colocar de uma cor. Então, eu vou começar com o seno de 150, tá? Olha só, o 150 foi um dos arcos trabalhados aí no início da aula, o 150 está aqui, estou destacando na cor vermelha. Eu quero o seno dele, estou sem sono. Olha lá. Meio, né? Vou colocar na forma de fração aqui, ó. 1 sobre 2, tá? Agora eu vou fazer na cor azul, azul da cor do céu. Cosseno de 240, olha só. O 240 está aqui embaixo, olha ele lá, ó. Tá? Tô fazendo na cor azul, uma flechinha aqui. Cosseno, com sono, linha deitada, a projeção dele lá em cima, ó, na linha deitada, ó. Menos meio. Então, menos meio. E, por fim, eu vou fazer na cor laranja, tá? A tangente de 225. Opa, onde está o 225? Está aqui, ó. Do ladinho do 240, estou fazendo na cor laranja. Eu quero a tangente, ó, lembrando, a tangente é essa linha aqui, que é paralela ao eixo dos senos. Então, nós vamos lá em cima, devagar, bem devagar, acho que 225 a gente também trabalhou. Olha quanto vale, ó, mais 1. Então, mais 1. Olha que legal essa continha. Um positivo e um negativo eu posso cancelar, e aí sobra apenas o mais 1. Então, essa continha aqui, opa, dá o mais 1. Dúvidas nesse exercício 2? Dúvidas? Não, Bruno. Então, tá bom. Tudo bem, Larissa? Você está meio quietinha hoje. Tudo bem, Bruno. Tá cansada, né? Mas tá acabando, viu? Isso aí, na reta final. Tá na reta final mesmo. Só não estamos na reta final da pandemia, né? Gostaríamos que fosse essa informação aí, mas
Quem sabe essa vacina aí em janeiro não está aprovada. Ficou meio torto. Deixa eu arrumar ele aqui. Opa! Agora, gente, nós estamos indo, né, para a página 53 da apostila, tá? Uma coisinha importante, esse exercício aí, ele trabalha com... não tem o sinal negativo não está na frente do seno ou do cosseno, assim como no exercício 1. O sinal negativo corresponde ao arco, tá? E aí eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre isso, tá? Tem que achar a primeira determinação positiva dele, não se esqueçam disso, tá? Então, esse exercício aqui é o exercício 3 da página 53. Olha lá. Na circunferência trigonométrica da figura, represente os arcos de medidas de 60 graus e de menos 60 graus, o de 150 e o de menos 150. Então, se você observar aqui, né, ele pede para você colocar esses arcos aqui, tá? 60 graus, se a gente olhar lá nosso círculo trigonométrico, estaria por aqui, ó. Esse daqui seria os 60 graus, né? Porém, alguns alunos podem ficar com dificuldade aonde que localiza o menos 60 graus, aonde que põe esse menos 60 graus. Então, o que que a gente tem que lembrar? Quando o arco tiver negativo, para a gente localizar ele no círculo trigonométrico, eu preciso trazer ele para a primeira determinação positiva. Isso eu trabalhei na aula passada. Alguém se lembra o que eu tenho que fazer com menos 60 para chegar na primeira determinação positiva? Somar 360. Muito bem, somar 360, muito bem, né? E aí, né, se eu estou devendo 60 reais e tenho 360 para pagar, se eu for lá e pagar, vai me sobrar 300 reais. Assim, né, a primeira determinação positiva do menos 60 graus é o 300. E aí, se você olhar no círculo trigonométrico, gente, o 300 está aqui embaixo, ó. Tá? 300 está aqui embaixo, ó. Né? Olha só. Ok? E aí, nós vamos marcar agora os 150 graus e o menos 150. Olha, se você olhar o círculo trigonométrico, o 150 estaria aqui embaixo, ó, 150 graus, tá? E vamos ter que encontrar também a primeira determinação positiva do ângulo de 150. Como a Gabriela já nos disse, né? Eu tenho que somar 360, ok? Eu estou devendo 150 reais, tá? Eu tenho 350 para pagar. Se eu for lá e pagar, vai me sobrar dinheiro ou dívida e quanto? Alô, alô? Calma aí, para verdade. 210? Muito bem, Gabriela, 210, certinho, tá? O 210, se você pegar como base o círculo trigonométrico, tá mais ou menos aqui embaixo, tá? Então, o 210 é a primeira determinação positiva do ângulo de 150 graus, tá? Negativos. Bem, vamos lá. Zerei essas duas partes, que era aí o que ele pediu, né? Represente os arcos de medida 60, menos 60, 150 e menos 150. Letra A. Qual é a relação entre o seno de 60 graus e o seno de menos 60 graus? Então, vamos lá. Vou fazer a letrinha A aqui. O seno de 60 graus é igual. Então, os 60 graus, eu vou olhar aqui no meu círculo trigonométrico, tá? Ele tá aqui, ó. Tô fazendo ele na cor preta. Eu quero saber o seno dele, sem sono, linha em pé. Olha lá, vou andando aqui, ó, a projeção dele, ó. Raiz de 3 sobre 2, tá? E o seno de menos 60? Seno de menos 60 graus será o seno de 300 graus. Por quê?
Como o número está negativo, eu preciso trazer ele para determinação positiva, né? E aí eu tenho que anotar esse valor, o seno de 300 graus. O 300 graus está aqui embaixo, ó, estou destacando na cor preta, fazendo uma flechinha ali, ó, na cor preta. O seno dele é a linha em pé, vou olhar lá na projeção da linha em pé, menos raiz de 3 sobre 2, tá? E aí ele pergunta, né? Qual é a relação entre esses dois valores? Quem pode comentar comigo qual seria essa relação? É o mesmo valor, eles são incongruentes, né? O mesmo valor, só muda o sinal por conta do quadrante. Isso, muito bem, dona Gabriela. Então, aqui, né, quem quiser anotar na sua apostila, né, o valor é o mesmo, né, o valor é o mesmo, só muda o sinal, tá? Então, quem quiser anotar aí, o valor é o mesmo, só muda o sinal, tá? Opa, tem gente acordando agora, olha que beleza, não? Ou de repente caiu, não, caiu. Pronto, já autorizei aqui. Opa, tem mais gente, o Ícaro também, acho que tinha caído, já autorizei. Pronto. Agora, nós vamos para a próxima informação. Então, só vou apagar esse monte de risco aqui. Então, os valores são o mesmo, o que muda é o sinal. Agora, nós vamos para a próxima relação aqui. Então, olha o que ele pede. Qual é a relação observada do arco de 150 graus e do... Ah, não é isso que é a pergunta. A pergunta é, essa relação é observada para o arco de 150 graus e de menos 150 graus, essa mesma relação trata-se do seno, tá? Será que o seno de 150 graus, né, é o mesmo do seno de menos 150? Será que se observa essa mesma relação deles terem o mesmo valor, só que com sinais trocados? Para isso, nós vamos usar o círculo trigonométrico. Então, vamos lá. 150 graus, a Pro está destacando lá no círculo trigonométrico com uma flecha. O seno, linha em pé, sem sono, ó, vale mais meio. Então, vou colocar na forma de fração. Meio, positivo. O seno de menos 150, eu teria que fazer a primeira determinação positiva, eu já fiz. Então, daria o seno de 210 graus. 210 graus está aqui, ó, estou destacando com uma flechinha preta. Seno, linha em pé, sem sono, olha lá. Menos meio, né? Então, a pergunta, essa relação é observada também para o arco de 150 graus positivos e 150 graus negativos? Sim ou não? Alô, alô? Sim ou não? Turminha? Estão me ouvindo, gente? Vocês me ouvem? Sim, Fran. A resposta é sim? Ou é sim, você me ouve? Sim, eu te ouço. Essa daí eu não sei. Ah, então tá bom. Olha só, obrigada, Larissa. A resposta é sim, tá? A relação é a mesma. Lá, positivo seno e o outro, o seno é negativo. Fechei essa primeira parte do exercício 1, tá? Vou apagar aqui e eu vou puxar a próxima parte. Lembrando que estamos na página 53 da apostila. Vou abrir aqui o exercício. Olha só, no próximo itemzinho, ele fala o seguinte: e para o cosseno e a tangente, quais relações você observa? E para o cosseno e a tangente, quais relações você observa? Então, eu vou fazer aqui o seno de 60... Opa, o seno eu já fiz, desculpa. Agora, o cosseno de 60 graus, tá? Então, eu vou fazer aqui cosseno de 60 graus.
tá? Vou lá no meu círculo trigonométrico, os 60 graus já está em destaque ali, né? Eu vou olhar o cosseno dele, olha lá o cosseno lá embaixo. Meio, então, meio, tá? Lembra, agora eu vou olhar o cosseno de menos 60 graus. Lembrando que menos 60 graus tem que trazer para a primeira determinação positiva e daria aí 300 graus. Olha só. 300 está aqui, ó. Também dá meio, tá? Aí a pergunta é, qual é a relação, né? Quais são essas relações? Então, o que a gente poderia anotar aqui, ó, nesse quadro? O cosseno de 60 graus é exatamente igual ao cosseno de menos 60 graus, que também é igual ao cosseno de 300, né? São todos o mesmo valor, tá? Dúvidas nessa primeira relação? Não, Pro. Não. Vou zerar aqui e agora nós vamos estudar a tangente dos 60. Então, a tangente de 60 graus. Vamos lá. Tangente, ó, é lá em cima. Olha ela lá, ó. Raiz de 3. Essa até é aquela musiquinha, tangente é diferente. Veja só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. E agora eu vou estudar a tangente de menos 60 graus, tá? Óbvio, não tem menos, eu tenho que trazer ela para a primeira determinação positiva, e a primeira determinação positiva é 300 graus. Olha só, o 300 graus, ó, tá lá embaixo a tangente, ó. Menos raiz de 3, menos raiz de 3, tá? Então, o que eu consigo observar aqui de relação, né? Quando eu busquei a tangente de menos 60 graus, que equivale à tangente de 300 graus, isso foi igual menos a tangente de 60 graus. Foi o mesmo valor, só que ela ficou negativa. Tudo bem até aqui? Alô, alô, turminha? Sim. Sim, então tá bom. Agora, né, ele pediu para fazer o seno e a tangente dos 8 arcos que estão sendo trabalhados. Então, vou zerar essa partezinha da conta aqui, as informações que vocês precisam anotar estão ali. E agora eu vou olhar o ângulo de 150, né? O cosseno de 150 graus, a gente já trabalhou, né, o cosseno de 150 graus, mas eu vou reforçar aqui, né? Olha lá embaixo, cosseno, linha deitada, é menos raiz de 3 sobre 2. Então, menos raiz de 3 sobre 2. E eu vou fazer o cosseno de menos 150. Lembrando, né, que no círculo trigonométrico não tem aqui o arco negativo. Então, eu tenho que trazer ele para a primeira determinação positiva, que é 210 graus. O 210 graus está aqui embaixo, já está anotado. Olha lá, o cosseno dele também é menos raiz de 3 sobre 2. E aí, gente, como aqui o espaço ficou pequeno, eu vou colocar essa observação aqui embaixo. Olha só, o cosseno de 150 graus é exatamente igual ao cosseno de menos 150 graus, que é exatamente igual ao cosseno de 210 graus. Dúvidas até aqui? Não, Pro. Então, tá bom. Vou zerar essa última parte do cosseno e calcular com vocês a tangente, tá? Finalizando, tangente de 150 graus, tá? Olha só, vou pegar uma caneta laranja aqui, ó. 150 graus, olha, ele tá aqui, tô destacando na cor laranja. A tangente dele, ó, vai bem devagar para encontrar a tangente dos 150 graus. Cuidado, né? Para não se perder aqui, ó, nesse risquinho. Um pouquinho para cima ali. Mas eu já encontrei, ó. Menos raiz de 3 sobre 3, tá?
E agora, eu vou calcular a tangente de menos 150. Tangente de menos 150 não tem arco negativo aqui, então eu trago para a primeira determinação positiva, que é 210, né? E eu vou pegar uma caneta azul. Olha lá, o 210 estou destacando na cor azul. Olha a tangente dele, façam com bastante calma. Olha a tangente dele, ó. Raiz de 3 sobre 3. Positivo, tá? E aí, o que a gente pode concluir, né? Que a tangente de 150 graus é igual a tangente... Oh, desculpa, peraí, gente. Opa, tem que ser de menos. A tangente de menos 150 graus é igual a tangente de 210 graus, que é igual a menos a tangente de 150, tá? Então, são exatamente os mesmos valores, só que com os sinais opostos, tá? Deixa eu só arrumar aqui o centro. Tangente de 210. Dúvidas até aqui? Não. Não? Aí, na letra B, ele pede para vocês fazerem tipo uma regrinha, fazer uma relação. Olha só, escreva uma relação entre o seno de alfa e o seno de menos alfa. Faça isso também para o cosseno e para a tangente. É como se fosse uma regrinha geral. Então, olha só, eu vou escrever aqui para vocês usando esses símbolos, tá? Eu só não vou usar alfa, eu vou usar x, porque o meu alfa é muito feio, tá? Então, eu vou usar x. Então, o que eu sei? Que o seno de x é exatamente aí, né? Ou, desculpa, gente, peraí. O seno de menos x, deixa eu pôr na frente. O seno de menos x é sempre o menos seno de x. Esse daqui é aquele que deu os mesmos valores com os sinais opostos, tá? O cosseno de menos x, aí esse sim, esses são iguais. É exatamente igual ao cosseno de x, tá? E a tangente de menos x é menos a tangente de x. Então, o que a gente tem que ressaltar aqui? Cosseno dá o mesmo valor. E o seno e a tangente dá os sinais opostos. Tudo bem? Então, tá bom. Essa é a forma genérica aí, como eu disse, tipo um resuminho aí do que foi trabalhado, tá? Nesse exercício 3. Vou zerar minha lousa aqui. Continuamos na página 53, né? E aí, eu vou fazer com vocês agora o exercício 4. Peraí que eu vou puxar ele. Esse exercício 4. Foi uma coisinha ali, deixa eu apagar. Pronto, apaguei. Consigo ampliar agora. Espera aí, turma, um minutinho. Agora sim. Olha lá. Esse exercício 4, tá? Continua lá na página 53. Ele pede assim, ó. Calcule o valor da expressão. Calcule o valor da expressão. E aí, óbvio, né? A Pro vai apagar o círculo trigonométrico dela, que está todo riscado aqui, para nós calcularmos o valor dessa expressão, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo, seno de 150 graus, tá? Eu vou pegar minha caneta vermelha, eu vou achar o ângulo de 150 graus, estou fazendo uma flechinha nele, e eu vou anotar quanto vale o seno. Olha lá, o seno é a linha em pé, vale meio. Então, vou anotar aqui, ó, meio, tá? Agora, eu vou anotar o cosseno de 210. Olha só, 210 está aqui, estou fazendo ele na cor azul, e eu vou anotar o cosseno dele. Cosseno, contorno, linha deitada. Então, olha aqui, ó, projetei lá em cima, vai ficar
menos raiz de 3. Opa, falei raiz de 3 e anotei raiz de 2. Peraí, minutinho. Pronto. Raiz de 3 sobre 2. Próximo passo, ó, cuidado que tem um menos da minha fórmula aqui, ó, tá? Cuidado com esse menos. Tangente de 300 graus. Vou fazer na cor laranja. 300 graus tá aqui, ó. A tangente, olha lá embaixo, ó. Ela vale menos raiz de 3. Então, vai ficar menos raiz de 3, ok? Tudo isso sobre, né? Tangente de 135. Vou pegar minha cor, uma cor bem forte aqui, um roxo, né? Olha só o 135, tá aqui, ó, roxo. Olha ele aqui, ó, tô fazendo na cor roxa. E eu vou anotar a tangente dele. Opa, cuidado, ó. Vai com bastante calma até lá embaixo. E vocês vão descobrir que a tangente vale menos 1. Então, vou anotar aqui, ó, menos 1. Embaixo tem o menos da minha fórmula. Eu quero o seno de 240. Vou pegar outra cor, vou pegar aqui um rosa. Acho que é meio rosa. Aqui, ó. Pronto. É de 240. Olha só, 240 tá aqui. Vou pôr um pouquinho mais de força nele. 240 tá aqui, a minha flechinha tá aqui. Eu quero o seno. Olha lá, eu quero o seno. Menos raiz de 3 sobre 2. Menos raiz de 3 sobre 2. Depois eu tenho mais o cosseno de 300. Vou pegar minha caneta bem colorida aqui. Cadê o 300? Ah, já estava aqui de laranja. Opa, tá bom aqui, ó, já tá de laranja. Eu quero o cosseno com sono. Vai lá em cima, ó, meio, tá? Dúvidas até aqui? Não, Pro. Então, tá bom. Vou só organizar essa ideia aqui, porque tem algumas, tem que aplicar algumas distributivas aí para deixar os sinais bonitinhos. Então, a professora vai organizar primeiro isso, ó. Meio menos raiz de 3 sobre 2. Aí, menos que multiplica menos dá mais raiz de 3. Lembrando, né, que invisível aqui embaixo tem o número 1, só para a gente relembrar isso, tá? Tudo isso sobre, aqui eu tenho menos 1. Lembrando que embaixo do menos 1 também tem 1, só para a gente organizar aí que está invisível. Menos que multiplica menos vai dar mais, raiz de 3 sobre 2. E mais 1 sobre 2. Pergunto, eu posso somar denominadores quando a parte de baixo não é igual? Não. Não. O que eu tenho que fazer com esse raiz de 3 sobre 1 para que aqui embaixo apareça o número 2? Quem sabe me dizer o que eu tenho que fazer? Multiplicar por 2? Isso, muito bem. Multiplicar em cima e embaixo por 2. Então, em cima vai ficar assim, ó. 1 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2, mais 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3, sobre 1 vezes 2, 2. Nesse momento, todos os meus denominadores ficaram iguais. Então, aí a gente vai poder somar, tá? Agora, aqui embaixo, né? Novamente, ó, os denominadores não estão iguais. Eu tenho aqui, ó, menos 1 sobre 1. O que eu tenho que fazer com esse menos 1 sobre 1 para que apareça o denominador 2? Multiplicar por 2. Multiplicar em cima e embaixo por 2. Muito bem. Então, isso daqui vai ficar assim, ó. Menos 2 sobre 2, mais raiz de 3 sobre 2, mais 1 sobre 2, tá? Né? Tendo todos os denominadores iguais, eu posso somar. Lembrando, gente, que eu somo número com número e raiz com raiz, tá? Aqui, por exemplo, eu só tenho o número 1, então não tenho ninguém para somar, tá? Agora, eu estou devendo uma raiz de 3 e eu tenho 2 para pagar. Se eu for lá e pagar, vai sobrar somente a raiz de 3.
Como todo mundo está sobre 2, isso vai ficar tudo sobre 2. Aqui embaixo, né? Número pode somar com número, raiz pode somar com raiz. Olha o que vai acontecer. Eu estou devendo 2 aqui, e aí eu tenho 1 para pagar. Se eu for lá e pagar, eu vou ficar devendo 1. E aí eu tenho a raiz de 3 aqui. Tudo isso, né, sobre 2. Agora, vamos ver quem lembra essa. Vamos ver. Quando eu tenho divisão, né, de fração, como eu tenho que fazer? Quem lembra? Divisão de fração. Quem lembra como eu tenho que fazer? Alô, alô, galerinha. Cancela o denominador? Não, ainda não dá para cancelar. Você tem que inverter ela? Isso, Larissa, muito bem, tenho que inverter, isso mesmo. Então, para quem não se lembra, né? Copio a primeira fração, transformo numa multiplicação e inverto. Eu tenho que inverter, tá? Então, o 2 vem para cima e o menos 1 raiz de 3 vem para baixo, tá? Pergunto, tem alguma coisa aí que possa ser simplificada? Tem alguma coisa aí que possa ser simplificada? Dá para cancelar o Pode falar. mais Eu raiz acho de que não. 3, né? Ó, o 1 mais raiz de 3 e o 1 mais raiz de 3, aquele lá de baixo é negativo, não pode ser cancelada, tá? Quem pode ser cancelado é só quando tem um número sozinho, que é exatamente igual. É o 2, então. O 2. O 2 pode. Muito bem, tá? Então, olha como vai ficar essa conta, ó. Menos 1 mais raiz de 3, né? E deixa eu só deixar o sinal diferente. Vou fazer assim, ó. Raiz de 3 mais 1 e raiz de 3 menos 1. Só para que isso não pode ser cancelado, tá? Isso não pode ser cancelado. Aqui, gente, eu sei que eu estou no finalzinho da aula aí, né? E eu sei que muitos alunos têm dificuldade de entender isso, tá? Eu sei disso. Você não pode cancelar, eles não são iguais, não pode ser cancelado, só o 2 com 2, tá? Aqui você precisa racionalizar embaixo para tirar essa raiz, tá? E uma maneira de racionalizar isso, depois no ano que vem a gente volta nesse assunto de novo, é você multiplicar em cima e embaixo, tá? Pelo mesmo número do de baixo, só que com a parte da raiz tem que ser uma positiva e a outra negativa, para que a gente possa cancelar essas raízes aqui, tá? Então, vai ficar assim, ó, vou multiplicar assim, ó. Raiz de 3 mais 1, raiz de 3 mais 1. Olha só, aqui ele era negativo, tá? E aí eu tive que multiplicar em cima e embaixo por positivo, tá? Detalhe, gente, eu não vou cobrar um exercício assim tão difícil na prova neste primeiro momento, tá? Mas a prova vai só terminar aqui para a gente poder racionalizar isso daqui, né? Então vamos lá. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9. Raiz de 3 vezes 1 vai dar raiz de 3. 1 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 3. E 1 vezes 1 vai dar 1. Embaixo, vocês vão ver que a raiz de baixo vai sumir, tá? Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 9. Raiz de 3 vezes mais 1 vai dar mais raiz de 3. Menos 1 vezes raiz de 3 vai dar menos raiz de 3. E menos 1 que multiplica mais 1 vai dar menos 1, tá? Em cima, a raiz de 9, vou continuar aqui embaixo. A raiz de 9 é 3. Vou juntar raiz de 3 com raiz de 3, vai dar 2 raízes de 3. E aqui eu tenho mais 1. Embaixo, a raiz de 9 é 3.
Um positivo e um negativo pode cancelar, e aí eu tenho menos 1. Organizando aqui, ó, número junta com número. Então, 1 mais 1 dá 4, mais 2 raiz de 3, sobre 3 menos 1 dá 2. Como o 4 dá para dividir por 2 e o 2 dá para dividir por 2, eu posso simplificar. 4 dividido por 2 dá 2, e 2 raiz de 3 dividido por 2 dá raiz de 3, tá? Isso daqui é o que vocês lá no ano, né? É racionalizar, tá? E essa racionalização é quando você tem dois termos, um positivo e um negativo aí, né? Você tem que multiplicar em cima e embaixo pelo julgado do de baixo, trocando o sinal. Se ele era negativo, fica positivo, e se ele era positivo, fica negativo, tá? Essa matéria é complicadinha mesmo, né? No ano que vem, a gente vai voltar a falar sobre isso. Não vou colocar tão difícil na prova assim. Tá bom, turminha? Para vocês não me xingarem aí essa hora da manhã. E só para a gente finalizar a aula de hoje, né? Então, a página 53 aí. Só para a gente finalizar, eu vou mandar para vocês essa imagem, né? Mas lá na apostila, na página, deixa eu só voltar aqui na minha apostila, não é nessa lista de exercícios aí. Esse exercício, ele tá na página 50. Esse 2 aqui, ó. Tá na página 50. Eu gostaria que vocês tentassem fazer esse exercício aí como lição de casa, tá? É o exercício 2, que tá na página 50, tá? Para a lição de casa também, semana que vem, tem um vídeo que eu intitulei Relação Fundamental da Trigonometria. E eu deixei no roteiro dessa semana 2 exercícios para vocês tentarem fazer, que é a relação fundamental da trigonometria. Então, gostaria que vocês assistissem esse vídeo, né? E tentassem fazer os 2 exercícios que eu mandei lá no arquivo para vocês. E nos... Oi? Ah, não, posso terminar de falar, eu tive minha dúvida depois. Não entendi, Gabriela. Pode terminar de falar, depois eu tiro minha dúvida. Ah, tá bom, tá bom. Então, é isso, para a lição de casa. Na semana que vem, é a nossa última aula antes da semana de provas, tá? Então, o que nós teremos semana que vem? Nós teremos a correção desse exercício 2 aí, vou deixar até organizadinho para a gente fazer a correção. Teremos também a correção desse arquivo que eu mandei para vocês no roteiro dessa semana, né? E nós teremos os últimos vídeos desse ano maluco de 2020. Quais são os vídeos? A Pro já gravou, né? É do último capítulo aí da apostila, que é Funções Trigonométricas, parte 1. Aí eu fiz 3 vídeos. Um explicando o que é uma função periódica, um falando sobre a função seno e o outro falando sobre a função cosseno. E aí a gente finaliza na semana que vem a apostila do volume 8, certo? Certo. Pode falar, Barbaça, a sua dúvida. Então, esse exercício 2, o x ele é igual a π sobre 2. Π sobre 2 é ângulo de 90. Aí eu transformo para ângulo de 90 e coloco na fórmula? Isso mesmo. Transforma para ângulo de 90, certinho, Gabriela, e coloca na fórmula, tá? É que esse exercício é bem legal, porque vai trabalhar alguns ângulos, que é o 90, o 180, o 270, e eu não sei se tem algum que dá 360, mas vai trabalhar com esses ângulos das extremidades do círculo trigonométrico. E aí, se vocês ainda tiverem dúvida, é legal para tirar a dúvida, né? E na semana que vem eu vou corrigir com vocês. Ok. Tá? Só para deixar claro, esses ângulos, eu acho que tem uma tabelinha na apostila. Eu fiz o seno e o cosseno, página 46, tá? Tem uma tabelinha, né? Se você não assistiu ao vídeo e tal, depois qualquer coisa eu ponho a foto lá no grupo, só para que vocês saibam quais são os valores do seno, do cosseno e da tangente desses ângulos, do 0,
do 90, do 180, do 270 e do 360. Tá no vídeo que eu chamei de razões trigonométricas na circunferência. Certo? Certo, Fran. Então tá bom. Nossa, falei demais. Espera aí, deixa eu parar a minha gravação. Parar a minha gravação.